Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua agradável companhia. Você já parou para pensar qual é o critério que Deus usa para escolher as pessoas que vão servi-lo? Para escolher as pessoas que vão ajudá-lo a espalhar a palavra? Qual é o critério que Deus usa para abençoar essa ou aquela pessoa? É sobre esse assunto que nós vamos falar na palavra de hoje, mas antes eu preciso agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que atendem o nosso apelo de compartilhar a palavra. Graças a você, graças ao seu empenho, nós temos alcançado cada vez mais e mais pessoas têm sido abençoadas. Eu peço que Deus derrame um caminhão de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Muito obrigado por compartilhar a nossa palavra, que Deus te abençoe. E você que está ouvindo e não compartilhou ainda, faça isso hoje e você também vai ser incluído nas nossas orações pelos missionários da palavra de hoje. Eu também quero agradecer a todas as pessoas que têm falado, comentado aqui no nosso vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Já dá o seu like aí, tá bom? Dá o seu like. Muito obrigado. Todos os dias no canal nós temos 3 palavras. Tem a palavra de hoje que entra às 0h. Depois nós temos a oração de hoje que entra às 5h45 e também temos 60 segundos de Bíblia que entra às 7h45. Muito obrigado por você assistir os nossos vídeos, tá bom? Hoje é sábado, dia 4 de maio de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: "Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?" Veja que interessante, Jesus não escolheu seus discípulos de qualquer jeito. Diz a palavra que ele passou uma noite, uma madrugada orando a Deus para depois escolher os seus discípulos. Jesus passou uma noite orando e escolhe como discípulo, como apóstolo Levi. Será que Jesus errou? Não havia alguém assim mais adequado para esse ofício? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Levi era coletor de impostos. Ele era muito mal visto entre os seus irmãos judeus. Sabe por quê? O coletor de impostos, ele trabalhava a serviço dos romanos, que oprimiam o povo de Israel com altíssimos impostos. Mas eles não colocavam romanos para fazer essa arrecadação. Eles davam um jeito de fazer um acordo com algum judeu, porque o judeu ele era inteirado das economias das pessoas, conhecia de perto aqueles que tinham propriedades e por isso os romanos tinham grande vantagem quando pegavam um judeu, porque era alguém que conhecia melhor aquele povo de Israel. E Levi era um desses. Era visto como um traidor da sua nação. Provavelmente, se eu e você fôssemos iniciar uma igreja, a gente não chamaria ele para o conselho da igreja. Mas Jesus passa uma noite toda orando e escolhe Levi. Será que Jesus errou? Não havia alguém mais santo para ele chamar? Não. Mais santo não havia. Mas com aparência de santo tinha os montes. Já já nós vamos descobrir onde é que estavam esses com aparência de santos. Vamos lembrar o versículo 29 que diz: "Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa." Quem eram os convidados de Levi? A turminha que andava com ele. No meio dessa turma tinha ladrões, prostitutas, gente de má fama. E no versículo 30, presta atenção quem aparece na história: "Mas os fariseus e aqueles mestres da lei." Agora eu te pergunto, quem convidou esses fariseus? Eu tenho praticamente certeza de que eles não faziam parte dessa turminha de Levi, porque eles eram cheios de querer se parecer puros, intocáveis, santos.
Então provavelmente não eram convidados. Mas é interessante que essa gente aparece mesmo sem ser convidada, né? Na vida da gente, quando a gente menos espera, tem gente que se sente muito santa, olhando pra gente e criticando. E você não precisa convidar essas pessoas, elas aparecem. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? O ato de comer, de estar à mesa, especialmente nessa cultura, era um símbolo de ter comunhão. Nesse texto aqui, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, Jesus estar à mesa com aquela gente à vontade. Isso é um sinal de quem sabe quem é, quem tem consciência da sua identidade. Quando uma pessoa sabe quem ela é, ela não se preocupa muito com aquilo que ela está fazendo, porque ela sabe que o seu caráter é algo que não depende do fato dela estar aqui ou ali. Então Jesus tinha consciência de quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. Isso a gente pode observar de forma mais ampla na tentação do deserto, quando o diabo vai até Jesus e fala: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo fez várias propostas para Jesus dizendo isso: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E Jesus não fez nenhuma dessas coisas, não atendeu a nenhum dos apelos do diabo. Sabe por quê? Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia quem ele era. E isso nós precisamos ter conosco. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. A gente não pode ficar dependendo da identidade que querem dar para a gente. Porque o mundo não conhece o nosso valor e o mundo não sabe atribuir a nós aquilo que nós realmente somos. Só Deus é que pode fazer isso. A segunda coisa que me chama muita atenção nesse texto não é só o fato de Jesus estar à mesa à vontade com aquela gente. É aquela gente, os pecadores, estarem à vontade com Jesus. Isso mostra que eles se sentiam bem ao lado dele. A despeito de toda a santidade de Jesus, essa gente não se sentiu repelida por ele. Pelo contrário, ela se sentiu acolhida por ele. E é aqui que nós precisamos prestar bastante atenção. Se nós somos discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, nós precisamos fazer uma avaliação. Será que as pessoas que se sentem muito pecadoras, como ladrões, prostitutas, esse pessoal que estava sentado à mesa com Jesus, essa gente que se sente bastante pecadora, será que elas também conseguem se sentir à vontade conosco? Será que nós sabemos olhar para essas pessoas com o olhar de Jesus? Ou será que quando elas chegam perto da gente, elas percebem um grande muro ao invés de uma ponte que os traga para perto de Jesus? Nós precisamos fazer essa autoavaliação, porque se nós estamos criando barreiras e afastando pessoas de Jesus, talvez nós também estejamos afastados dele. Porque eu tenho a impressão que quando alguém se aproxima bastante de Deus, ela começa a se parecer com Deus. E quando ela se parece com Deus, ao invés de repelir o pecador, ele abraça o pecador, de tal forma que este possa se sentir amado e querido e sinta um desejo de abandonar o pecado. Porque no fundo, todos são pecadores. Na verdade, ali naquela história, naquela cena, ninguém era santo, todos eram igualmente pecadores, com uma só diferença. Levi e os seus convidados admitiam ser pecadores, e os fariseus e doutores da lei se escondiam atrás de suas obras, de sua religião, de suas vestes, e se sentiam saudáveis, ao ponto de não precisar de alguém que pudesse curá-los. E aí é que está o problema, porque, como eu disse, essa passagem não termina no versículo 30, quando os fariseus dizem: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Essa passagem segue no versículo 31 e 32. No 31, Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Qual é a sua condição hoje? Você precisa dizer para Deus para que Ele possa decidir o que fazer com você. Querido Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a abrir a nossa vida para o Senhor, a nos despir diante de Ti e mostrar quem nós realmente somos.
E se nós estamos doentes, precisando de cura, precisando ser sarados, nós queremos esta cura. Nós queremos esta ação do Teu Espírito Santo em nós. Nós queremos nos parecer com Jesus. Ainda que isso possa doer um pouco, ainda que isso possa confrontar as nossas manias, as nossas convicções, ainda que isso possa nos colocar em lugares desconfortáveis diante de nós mesmos. Mas nós queremos ser curados, sarados e abraçados por Jesus, assim como foram aqueles que estavam com Ele àquela mesa. Por favor, cure-nos, trate-nos e nos ajude a ser acolhedores e acolhedoras daqueles que precisam chegar até Jesus, porque é só Ele que pode salvar o pecador. Nós não queremos ser um empecilho para a salvação. Por isso nós te pedimos, faça isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.